Chegamos ao momento da pregação da palavra de Deus e vamos abrir a escritura no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Nós vamos pregar a partir do versículo 8 até o versículo 37, mas nessa oportunidade nós só vamos ler entre os versículos 8 até o versículo 11. Os irmãos vão manter a escritura aberta para acompanharem depois a exposição do texto. Segundo Reis 4, a partir do versículo 8 até o versículo 11, diz assim a palavra de Deus. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Amém. O título do nosso sermão é Como Deus trata quem honra os seus servos fiéis. Nesta manhã nós falamos sobre os diáconos e agora à noite nós vamos falar sobre o pastor, o ministro do Senhor. Com esse título, Como Deus trata quem honra seus ministros fiéis. Durante a nossa vida, irmãos, muitas pessoas passam por nós, que marcam a nossa vida. Por exemplo, uma professora lá no primário, que foi nossa tia na escola, nos ensinou o beabá, e nós nos afeiçoamos a ela. Depois deixamos aquela escola, mas ficamos com aquele prezar por aquela professora. Todas as vezes que nós a encontramos, onde quer que seja, fazemos uma festa muito grande. Isto é, nós estamos honrando aquela que nos fez bem, nos ensinou as letras, que nos permitiram juntar as palavras e depois ler, conhecer, ter um intelecto desenvolvido. Então nós honramos lá a nossa professora. Nós também temos, muitos de nós, aquela empregada doméstica, aquela criada que trabalhava na nossa casa quando nós éramos pequenos. Nossos pais nos deixavam com ela quando iam à feira, quando iam à cidade. Era uma pessoa de confiança. Ela nos tratava bem, como filhos até. Fazia os nossos gostos, dava os nossos lanchinhos. E nós nos afeiçoamos àquela criada, aquela empregada doméstica. E depois ela deixou a nossa casa, ficou velha, voltou para a casa dela, e nós ainda fazemos aquelas visitas a ela, e fazemos com muito gosto, levamos os presentinhos. Quer dizer, nós honramos aquela pessoa que nos marcou a vida lá atrás. Nós temos também nessa mesma área a nossa tia-avó, que era irmã da nossa mãe, que morava conosco na nossa casa. Ela não casou e ficou na nossa casa morando conosco, e nos tratava igualmente a nossa mãe como filhos. E nós sempre mantemos aquele apreço por essa pessoa, aquela honra. Hoje ela já está velhinha, eu já estou casado, mas eu a visito, eu a trato com honra, com decoro. Isso acontece com muitas pessoas, irmãos, do nosso meio. Também temos aquele médico. Esse médico era da igreja, ele atendia as crianças da igreja, mandava que nossas mães nos levássemos ao consultório, e nós éramos levados por nossos pais ao consultório dele, e ele nos atendia bem, prescrevia os remédios, identificava com muita atenção os males que nos acometiam à saúde, e passavam os remedinhos e brincavam conosco, e nós criamos um apreço muito grande, porque aquele médico só nos fez bem à saúde, era uma pessoa importante, estava conosco na igreja. Então nós mantemos a honra àquela pessoa. Hoje ele está velhinho, está jubilado da medicina, mas a gente encontra com ele e nós temos aquele respeito.
Nós tributamos-lhe honra, porque ele nos fez bem, só nos fez bem. Ainda também, irmãos, tem até aquele vizinho da nossa casa, que era uma pessoa tão amável, tão solícita para com os nossos pais, nos tratavam tão bem, brincávamos com os filhos dele, eles nos tratavam como filhos também, traziam presentes para os filhos, traziam para nós também, davam-nos lanche à tarde na hora da brincadeira, e era uma pessoa muito honrada pelos nossos pais e por nós também, quando nós éramos crianças. E acabamos, irmãos, por ficar devendo grande honra àqueles vizinhos por toda a nossa vida. Às vezes nos mudamos de cidade e quando voltamos àquela nossa cidade de origem para fazer uma visita, vamos visitar aquele vizinho. Quer dizer, isso é honra que nós estamos dando a essas pessoas. Mas, irmãos, dentre todos os profissionais, de todos os homens que labutam nas diversas áreas da vida, tem um especialmente que nos faz um bem tremendo, irmãos. Esse sim nos faz muito bem. E esse é o pregador fiel da palavra de Deus. Dentre todos os nossos antepassados profissionais que fizeram bem a nossa vida, está o pastor fiel. Porque ele pregou a palavra de Deus. Ele nos disse aos ouvidos o que Deus lhe mandou dizer. Ele abria a escritura e falava da parte de Deus. Ele não falava as coisas do seu coração, da sua opinião pessoal. Ele falava o que Deus mandou dizer. Ele dizia: abra a escritura, confira, veja, coloque os seus olhos no texto. E você conferia, e você ouvia que a interpretação dele estava fiel. E quando você saía daquele culto, você saía jubilado, em júbilo, saía com grande alegria, saía tendo certeza que foi edificado, que foi construído por aquelas palavras que você ouviu, porque ele foi fiel na transmissão das palavras vivas do Senhor. A gente sabe que a Escritura só tem palavras vivas e verdadeiras, porque são palavras pronunciadas por Deus que ele fez escrever. E esse pregador fiel que esteve à frente da igreja, ele falou todas as palavras do Senhor. Ele disse assim: eu não vos deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. Então, qual foi o bem que ele nos fez? Ele nos fez um bem para o tempo e nos fez um bem para a eternidade. Qual é o outro que passou na nossa vida, por mais que ele tributemos honra, que nos fez bem para esta vida e para a eternidade? Somente o pregador fiel da palavra de Deus. Somente ele é que nos faz bem para esse tempo e para a eternidade, porque ele fala as palavras da vida eterna. Então, se os outros, nós lhes tributamos grande honra, muito mais, irmãos, nós somos devedores de tributar honras a um pastor fiel, que um dia esteve à frente da nossa igreja e pregou a fiel palavra de Deus, trazendo-me vida para esse tempo e para a eternidade. A esse sim, devemos tributar grande honra. O contexto da passagem: Israel era uma nação que estava dividida. Foi dividida ao meio. Para baixo ficou a tribo de Judá, a nação de Judá, com duas tribos, Benjamim e Judá. Para cima, 10 tribos. Nome da nação: Israel, capital Samaria. Em Samaria tinha um profeta chamado Elias. Tinha um ajudante chamado Eliseu. E um dia Deus chamou esse ajudante e disse assim: você vai ser o profeta sucessor do profeta Elias. E Deus o chamou antes de dizer a Elias. Depois Deus comunicou a Elias: quem vai ser seu sucessor é esse rapaz que anda com você. O nome dele é Eliseu. E nós sabemos que quando Elias foi ao céu num carro de fogo, quem o sucedeu na profecia como profeta de Israel foi exatamente Eliseu.
Possivelmente era um jovem rico, de família rica. Quando ele foi chamado por Deus, ele apacentava 12 bois, uma junta de 12 bois, 12 juntas que o pai dele tinha. E ele sacrificou a junta de bois que estava no cuidado dele e foi seguir ao Senhor. Não fez questão de nada. Ele profetizou mais ou menos 900 anos antes de Cristo. O ministério dele foi longo, uns 50 anos. Dentre todos os irmãos, os profetas do Antigo Testamento, ele e Moisés foram os dois que mais fizeram milagres, segundo as páginas do Antigo Testamento estão registradas. Foi um homem, irmãos, de grande envergadura. Era um homem que tinha acesso à corte, tinha acesso aos generais, tinha acesso ao rei. Ele também tinha acesso ao reino do sul, Judá. Ele ia em Jerusalém também, mas o ministério principal dele era em Israel, na parte norte da nação, porque a nação tinha sido dividida no tempo do rei Roboão, filho de Salomão. Então esse homem percorria todas as cidades de Israel. Ele morava em Samaria, ele tinha uma casa em Samaria, mas ele percorria, irmãos, todas as cidades, pregando, exortando o povo. Israel nesse tempo estava experimentando uma grande apostasia. Elias quebrou muita cabeça com Acabe, Jezabel, e Eliseu, irmãos, estava quebrando agora a cabeça com os reis sucessores de Acabe. Então ele teve muito trabalho, mas ele era um profeta incansável. A palavra dele, irmãos, era uma palavra de vida. Tudo que ele falava era chamando o povo ao arrependimento, para que o povo pudesse receber de Deus o bem. Porque sem arrependimento, ninguém recebe a bênção de Deus. Por mais bênçãos que você ache receber sem arrependimento, elas só têm uma aparência de bênção. Na verdade, são maldições. E por mais prejuízos que você pense estar recebendo, quando você está obedecendo, elas são só aparentes. Todas essas maldições aparentes são bênçãos na sua vida. Deus só abençoa aquele que obedece à sua lei. E por isso Eliseu chamava, irmãos, o povo ao arrependimento. Havia uma cidade chamada Sunem, em Israel. Ficava já na divisa com a Galileia. E lá morava um casal. Um homem era idoso, a mulher era jovem. E eles, irmãos, observavam que frequentemente o profeta Eliseu passava na cidade deles. E eles disseram: vamos honrar esse homem. Esse homem deve ser honrado. E eles honraram o profeta Eliseu. E porque eles honraram o profeta Eliseu, Deus os honrou sobremaneira. Então, o nosso propósito, nesta oportunidade, é mostrar à igreja, aos irmãos aqui presentes e a todos quantos estão de nos ouvir, que toda igreja que honra o pastor fiel, Deus a abençoa grandemente. Não tem como Deus deixar de abençoar uma igreja que honra um pastor fiel. Se o pastor não for fiel, a igreja deve demiti-lo por justa causa, sem recompensas. Mas se o pastor for fiel, expositor da palavra de Deus, e tiver uma vida consentânea com aquilo que ele prega, ele deve ser honrado como se fosse o próprio Deus. E é isso que nós vamos ver nesse texto, como Deus trata quem honra seus servos fiéis. E eu quero trazer aqui duas lições. A primeira é o tratamento honroso dispensado ao servo de Deus. O tratamento honroso dispensado ao servo de Deus. Veja no versículo 8, como diz o texto. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Então, há um casal, a mulher é rica, e todas as vezes que o profeta passava nessa cidade, ela o constrangeu a entrar na sua casa para comer pão, tomar o café da manhã, almoçar ou jantar. Oferecia refeições àquele homem. Ele passa pela nossa cidade,
eu tenho observado. E um dia ela combinou com o marido para chamar a primeira vez. E o marido disse, vamos chamá-la, vamos chamá-lo. E eles chamaram. E ele entrou e tomou a refeição. Ele andava com um secretário chamado Geazi. Era um homem que era um ajudante de ordens dele, assim como ele foi um ajudante de ordens do profeta Elias. Geazi também o acompanhava. E ambos entravam na casa da sunamita e tomavam ou o café da manhã, ou o almoço, ou o jantar, ou um lanche qualquer, na hora que passavam. A partir dessa primeira vez, todas as vezes que ele passava por Sunem, ele já tinha um ponto de apoio onde tomar refeições. Porque diz o texto, a partir daquele dia, que ele foi a primeira vez tomar uma refeição na casa desse casal, ele, todas as vezes que passava em Sunem, ficou indo tomar refeições na casa desse casal. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, a partir daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Interessante, né, irmãos? Vamos acolher. Esse homem é um homem pregador da palavra de Deus. Então vamos acolhê-lo, vamos dar uma refeição a ele. A gente sabe que as pousadas eram escassas. Os profetas também, quando andavam, irmãos, andavam a pé ou a cavalo. O dinheiro se esgotava rapidamente. A gente sabe que quando Paulo e Silas e Barnabé saíram de Antioquia da Síria para fazer a primeira viagem missionária, eles saíram com recursos dados pela igreja, certamente. A igreja de Antioquia era uma igreja poderosa. Mas eles estavam viajando, irmão. Naquele tempo não tinha Pix, não tinha transferência bancária. Logo o dinheiro se acabou. Então eles ficavam vivendo, irmãos, da beneficência das pessoas que estavam ouvindo a pregação da palavra da parte deles. Era assim que funcionava. Então o homem de Deus, ele sempre tinha recursos escassos, principalmente quando ele tinha um ministério itinerante. Paulo disse, não esqueçam de conduzir, diziam as igrejas às quais ele escrevia, não esqueçam de conduzir fulano de tal, os missionários itinerantes. João dizia também, não esqueçam, igreja, de conduzir os missionários itinerantes, quer dizer, dar roupa, dar dinheiro, dar uma rapadura, um saco de farinha e carne de charque, para que eles fossem comendo. Porque profeta de Deus também come, ele tem fome e ele precisa comer. Então sempre, irmãos, eles tinham essas necessidades. Então esse casal ofereceu refeições. A mulher sempre tem, irmãos, uma visão muito apurada para essas coisas. Ela é sempre uma ajudadora idônea. Muitas vezes os homens são insensíveis nessa área, mas uma mulher fiel, uma mulher de visão, uma mulher com o dom mesmo de mulher para ser auxiliadora, ela abre muito a visão do seu marido. E ela disse, vamos chamá-lo para tomar uma refeição conosco? E ele entrou lá. E a partir daquele dia, todas as vezes que ele passava na cidade, ele já tinha um lugar certo de pousar para tomar refeição. Ele não ficava hospedado na casa, mas entrava para tomar refeição. Mas, irmãos, ela sentiu que isso não bastava, só tomar refeição. Os hotéis são tão caros, as pousadas são tão precárias. Nós somos ricos, temos condições. Vamos fazer um apartamentozinho para ele, para que quando ele passar, ele não só coma na nossa casa, mas ele também fique hospedado na nossa casa. Então, ela acertou com o marido para acolhê-los também em casa. Versículos 9 e 10 dizem assim, ela disse a seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para aí. Então, eles já avançaram na beneficência feita a um homem de Deus. Já avançaram. Antes eram só as refeições, mas agora já tem uma proposta. Vamos acolhê-lo em nossa casa, hospedá-lo. Ele vai ficar pousando na nossa casa. Como disse Jesus, Zaqueu, desce depressa que hoje me convém pousar em tua casa. Não é pousar lá.
Então ela fez essa proposta: meu marido, eu tenho observado que este que passa por nós é um santo homem de Deus. Veja a expressão, um santo homem de Deus. Nós sabemos, irmãos, que a santidade é uma qualidade que o crente exibe quando ele mostra Cristo Jesus no seu viver. Como é que ele mostra Cristo Jesus no seu viver? Quando ele obedece à lei de Deus. Porque Jesus obedecia à lei perfeitamente, os 10 mandamentos, perfeitamente em todo o tempo. Então, todas as vezes que nós obedecemos à lei, nós exibimos o caráter de Jesus. Por isso que os pregadores insistem, irmãos, nas suas igrejas, né, apostólicas, com a lei de Deus. Nós somos salvos pela graça, mas somos santificados pela lei. É assim que funciona. Então nós não podemos ter outros deuses além do Senhor, não podemos fazer imagem de escultura, tomar o nome de Deus em vão, não podemos desonrar o 4º mandamento, o dia do Senhor. Quando nós desonramos o 4º mandamento, o dia do Senhor, nós não estamos exibindo o caráter de Cristo. Estamos exibindo o caráter do mundo, o caráter iníquo, maligno do mundo. Quando nós não honramos as autoridades, o 5º mandamento, nós não estamos exibindo o caráter de Cristo. Quando nós odiamos o irmão, matamos, ameaçamos, discutimos, apontamos o dedo assim, estamos matando o nosso irmão. Não exibimos o caráter santo de Cristo. Quando nós adulteramos, quando temos olhares impudicos, nós não estamos exibindo o caráter santo de Cristo. Quando nós roubamos a carteira do marido, carteira dos pais, os dízimos do Senhor, o imposto, nós estamos, irmãos, exibindo o caráter do maligno, porque Cristo não fazia isso. Cristo exibia um caráter santo de não roubar. Quando nós mentimos, quando nós fofocamos, caluniamos, difamamos, nós estamos exibindo o caráter do mundo maligno. Nós não estamos exibindo o caráter santo de Cristo. Quando nós cobiçamos, temos pensamentos impuros, cobiçamos as coisas do próximo, nós não estamos exibindo o caráter santo de Cristo. Aquela mulher disse: meu marido, eu noto que esse homem é um santo homem de Deus. Quer dizer, o procedimento dele é igual ao de Cristo. Esse homem não transgride a lei, não. Esse homem é santo. Santo homem de Deus. Se é santo homem de Deus, vamos honrar esse homem. Nós precisamos honrar esse homem. Como, minha filha? Veja, ele todas as vezes que vem à cidade e passa aqui, nós damos a ele uma refeição, seja o café, o almoço, o jantar ou às 3. E o fazemos com muito gosto, mas isso é pouco, nós podemos fazer mais. Vamos fazer um apartamento aqui em cima. Nós temos recursos, tem uma área boa aí em cima. Vamos fazer um apartamento para que ele more. Toda vez que ele passe, ele se aloje nesse apartamento, tenha onde dormir, para não ter que sair daqui na boca da noite, passar a noite dormindo ao relento, usar uma pedra como travesseiro, como fez Jacó. Vamos fazer um apartamento. E aí, nesse apartamento coloca cama, coloca mesa, coloca uma cadeira, uma quartinha de água, coloca um candeeiro para que ele tenha iluminação noturna. Vamos fazer isso? E fizeram, irmãos. E fizeram mesmo. Não ficou somente no projeto, não. Na boa intenção. Como se diz, o inferno está cheio de pessoas de boas intenções. Eu quero fazer isso, mas nunca faz, nunca concretiza, nunca materializa. Versículo 11 diz: um dia vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. O apartamento estava pronto, pintado, equipado com cama, mesa, cadeira, candeeiro. Então ele tomou a refeição dele, depois subiu para o apartamento e ficou lá repousando. Ele e Geazi, eles cumpriram, irmãos. Então vejam, irmãos, eles não somente ofereceram refeição, não somente acertaram para acolhê-lo, para hospedá-lo, mas efetivamente o fizeram, irmãos. E ainda, irmãos, eles honraram o profeta de uma forma muito interessante. Acreditou que aquele homem podia interceder por eles numa situação angustiosa pela qual eles passaram. Então eles disseram assim: a quem vamos recorrer para interceder por nós nessa
situação angustiosa que nós estamos experimentando. O homem de Deus, se ele é um homem de Deus, ele tem intimidade com Deus. Certamente ele vai interceder por nós, a Deus, nessa situação angustiosa que nós estamos passando. E a situação angustiosa, irmãos, era angustiosa mesmo, mas muito angustiosa. Era uma situação de morte na família. Situação de morte na família. Eles tiveram um filho. Um dia o pai ia para a ceifa, para o campo, para administrar os ceifeiros, e levou o filho. O menino disse: papai, eu quero ir com o senhor. O menino já tinha uns 8, 9, 10 anos. Papai, eu quero ir com o senhor. Vamos, meu filho. E levou o menino para o campo. Menino, os irmãos sabem como é, não para, né? Enquanto ele estava dando ordem aos administradores, aos ceifeiros, melhor dizendo, o menino estava para lá e para cá, correndo, olhando a ceifa, como é, como não é. E, irmãos, tomando todo aquele sol. A certa altura do dia, o menino disse: papai, estou com uma dor de cabeça muito grande, eu não estou aguentando, está doendo muito, papai. Aí o pai disse, chamou um dos servos e disse: olha, pega esse menino, leve a mãe dele vai saber o que fazer. Aí o servo tomou o menino e a toda velocidade levou para a cidade, para Sunem. Eles estavam na zona rural. E quando chegou na casa, entregou o menino à mãe. E a mãe recebeu o filho com aquela dor e a mãe o colocou no colo. E ele ficou no colo, a mãe tentando, certamente deu algum chá, os remédios disponíveis à época. E diz a Escritura, irmãos, que lá para as tantas o menino morreu. Morreu no colo da mãe. Foi o que aquela mulher fez. Eu estou numa situação angustiosa, tremendamente angustiosa. Meu filho morreu, meu único filho. O que é que eu faço? A quem eu recorro? Eu vou recorrer ao homem de Deus. Porque ele tem intimidade com Deus. Ele é um santo homem de Deus. E ele pode interceder pela nossa causa ao Senhor. E ela deixou o filho deitado na cama do profeta, fechou a porta e saiu a toda, irmãos, na direção do marido. E pediu um animal, e pediu um servo para ir ter com o profeta. Ela precisava fazer isso. E o marido disse: mas minha filha, você vai para quê? Ela não disse ao marido que o menino estava morto, mas apenas que queria falar com o profeta. E o marido disse: mas por que você vai? Hoje não é o dia da celebração, o sábado, o Shabat, nem também é o dia de festa de lua nova. Por que você vai ter com o profeta? Ela disse: eu quero ir. Ela não quis dar explicações, ela não quis prolongar o tempo, irmãos. O meu filho está morto lá. O nosso filho está morto. Ela nem disse a ele, nem transmitiu a notícia a ele, porque ela tinha, irmãos, uma esperança interna no coração de que a intercessão daquele homem de Deus iria ser eficaz. E ele deu o animal, e ela montou, e o servo foi com ela, e foram até, irmãos, o Monte Carmelo, que ficava na região a 25 quilômetros, como daqui não sei nem onde. 25 quilômetros de distância. E quando o profeta a viu de longe, pelo andar da carruagem, como nós dizemos, o profeta sabia que alguma coisa grave havia acontecido, pela forma como aquela mulher se aproximava do Monte Carmelo na direção do profeta. Vamos ver, irmãos, como aconteceu essa história aqui, a partir do versículo 18. Tendo crescido o menino, saiu certo dia até com o pai, que estava com os segadores, colhendo na colheita. Disse a seu pai: ai, minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até ao meio-dia e morreu. O menino morreu. Versículo 20. Versículo 21. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Deixou o cadáver do filho sobre a cama do homem de Deus. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal.
Então fez ela albartar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu tu disser. A missão era urgente, irmãos. Partiu ela, pois, e foi ter com um homem de Deus ao Monte Carmelo, 25 quilômetros. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Mas veja como ele reconheceu o aproximar-se dela. Versículo 26. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo? Com teu marido? Com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Ela não quis, irmãos, informar nem ao marido, nem a Geazi. O intercessor vai ser o homem de Deus. É ele quem vai interceder. Então não vou perder tempo dizendo a outras pessoas. Eu vou direto a quem pode interceder. Partiu, pois, ela, versículo 27, chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-se-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus, ele disse: deixa, porque a sua alma está em amargura. Geazi viu, irmãos, que a mulher estava com um comportamento estranho. E se aproximou do profeta e lançou-se-lhe aos pés, abraçando os pés dele, as pernas dele. E ele foi tirá-la daquela situação, para poder procurar saber. E o profeta disse: Geazi, deixe ela esgotar a emoção dela. Deixe ela esgotar a angústia dela. Ela está em grande angústia. Deixe que ela respeite esse tempo dela. Deixe que ela extravase o que ela está sentindo. Aí diz o versículo 28. Disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Com essas palavras, irmãos, ela está dizendo: meu filho morreu. E o profeta entendeu perfeitamente que o filho dela tinha morrido. Ele entendeu com essas palavras. Então, irmãos, o que é que nós estamos vendo aqui? Que ela acreditou na intercessão desse homem de Deus numa situação angustiosa. Ela fez de tudo para estar na frente desse homem, para expor a sua questão. Ela não foi a outra pessoa, senão ao homem de Deus. As pessoas podem contar com você como homem de Deus, como mulher de Deus. As pessoas têm certeza que, falando uma necessidade a você, elas terão certeza que você será capaz de contar o problema delas ao Senhor em oração, levar a questão dela ao trono da graça. Elas têm certeza disso? Se sim, é porque elas consideram você um homem de Deus, uma mulher de Deus. Pode ter certeza disso. Mas se ela não fizer questão de contar a você uma questão, um problema que a angustia, por não acreditar que você possa fazer nada por ele, é porque essa pessoa não enxerga em você um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Não enxerga. Então ela nunca vai lhe honrar como intercessor. Nunca vai lhe honrar. Não foi o caso dessa mulher. Ela honrou o homem de Deus como intercessor. Então, irmãos, vejam que tratamento honroso ela está dedicando ao servo fiel do Senhor. Ofereceu refeições, acertou com seu marido para construir em casa um apartamento para recebê-lo. Depois de acertado, construiu o apartamento, passou a receber ele e o seu assistente em casa. Quer dizer, não ficou a coisa só no projeto, como os projetos políticos, mas eles construíram mesmo. O homem de Deus foi, tomou a refeição, se hospedou na casa deles e agora é honrado como um intercessor daquela família numa situação angustiosa. Tudo isso, irmãos, são honras que essa família está dedicando àquele homem de Deus chamado Eliseu. Um pastor fiel, irmãos, é tudo isso aqui. Ele é uma pessoa que intercede pelo rebanho. Nós vimos de manhã que os apóstolos, eles tinham o ministério da oração.
Eles gastavam horas em oração. O pastor é também assim, ele ora pelo rebanho todos os dias, irmãos. Todos os dias ele cita as famílias da igreja, ele cita o nome das famílias, ele cita o nome do homem, da mulher, dos filhos, ele cita os problemas pelos quais os irmãos passam, porque ele sabe, até onde ele sabe, ele intercede pelos irmãos. Fora disso, ele está preparando o sermão, ele ora pelos irmãos e ora pela escritura. Senhor, eu sou tão fraco, Senhor, abre o meu entendimento para que eu compreenda aqui a tua lei, a tua palavra, o teu evangelho, porque eu preciso repassar para o teu rebanho. Tu me confiaste essas ovelhas para que eu as apacente, e eu preciso do teu auxílio. Então ele está ali, irmão, debruçado diante de Deus, tira um livro, tira outro, a estante fica cheia de livros, ele pesquisando. É muito trabalho, irmãos, e ele está fazendo tudo isso pelo seu rebanho, pelo bem do seu rebanho, para fazer bem ao seu rebanho no tempo e na eternidade. Muitos irmãos, olha, não estão nem aí com isso. Como aquela mulher, pastor, ligou para o pastor, o senhor está fazendo o quê, pastor? Irmão, eu estou aqui orando e me preparando para o sermão de domingo. Então, pastor, já que o senhor não está fazendo nada, o senhor podia vir aqui na minha casa, pastor, para ajudar a resolver uma questão? Já que o senhor não está fazendo nada, repare quanta insensibilidade de uma ovelha dessa. Quanta insensibilidade. Mas o pastor é tudo isso, irmãos. Ele ora pelo rebanho, ele ora pelo sermão que está preparando, pelos estudos, ora para que Deus compense a sua fraqueza com a iluminação da sua palavra, para que no domingo, no dia do Senhor, nos estudos em meio à semana, quando os irmãos estiverem diante do púlpito, os irmãos possam receber comida substanciosa, e não palha, e não piadas, e não alfarrobas de porcos. Os irmãos têm certeza que quando saem de casa, que vêm para a casa do Senhor, eu vou ser alimentado. Eu vou sair dali com feijão, arroz, carne, comida sólida que dá sustância. Os irmãos têm essa certeza. Por quê? Porque o homem que está ali à frente é um homem fiel, é um expositor fiel da Escritura. Então, esse homem precisa ser honrado. E Deus está de olho. Deus está de olho no que a sunamita fez com seu marido. Como deu as refeições àquele homem. Como deu um apartamento para que ele se hospedasse quando passasse em Sunem. Como lhe deu crédito como intercessor diante de Deus. Chamá-lo de homem de Deus. Esse homem é um homem de Deus. Eles tinham certeza disso. Então, eles honraram o homem de Deus. Essa foi a primeira lição. Mas aí, irmãos, tem uma segunda lição. Quando nós honramos, irmãos, o homem de Deus, dando-lhe a honra devida, vem a bênção de Deus, recompensando os que honram os seus servos fiéis. É impossível Deus não abençoar aqueles que honram os seus servos fiéis. E essa é a nossa segunda lição. Primeira coisa que Deus faz é dar contentamento. Repare versículos 12 e 13. Então disse ao seu moço Geazi, depois que o profeta inaugurou o apartamento, que ele se deitou naquela cama confortável, já tendo tomado a refeição lá embaixo. Eu estou com a barriga cheia, aqui eu estou sentado, deitado nessa cama. Eu tenho certeza que vou descansar, vou ter uma noite agradável, confortável. Ele ficou, irmão, naquele constrangimento. Meu Deus, como esse povo é bom para mim. Aí veja como é que ele fez. Versículo 12, diz assim. Um dia, vindo ele para ali, versículo 11, retirou-se para o quarto e se deitou. 12. Então disse ao seu moço Geazi, chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. 13. Este dissera ao seu moço, diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. Foi a resposta dela. O profeta ficou tão constrangido com a honra recebida daquela família,
chama essa mulher. Chama essa mulher, Geazi. Geazi vai chamar. Aí ela subiu. Geazi disse, olha, o profeta quer fazer alguma coisa por vocês. Para mostrar gratidão por tanto que vocês têm feito em favor dele. Aí, quando ela chega na frente do profeta, ela disse assim, o profeta diz, você quer que eu faça alguma coisa por você? Fale com o rei. Isso prova que ele era da nobreza, tinha acesso ao palácio, tinha acesso à presença do rei. O profeta Eliseu era uma pessoa da classe alta, apesar de jovem. Quer que eu fale com o rei em seu favor? Alguma questão que vocês tenham? Porque todo fazendeiro sempre tem questões, né, irmãos, de terra, de empregados, né, de limites, de briga de vizinho. Tem algum problema que vocês estejam enfrentando que eu preciso falar com vocês ao rei ou ao comandante do exército? Ela não disse, não tenho nada não. Ela disse diferente. Ela disse assim, habito no meio do meu povo. Foi a resposta dela. E a resposta enigmática, né, irmãos? O que é que ela quer dizer com isso? Habito no meio do meu povo. Ela está dizendo o seguinte, presta atenção. Olhe, eu sou uma mulher satisfeita. Sou uma mulher satisfeita, contente. Porque eu vivo em comunhão com o meu povo, o povo da aliança. Eu vivo em comunhão. Isso me dá um prazer tão grande, uma satisfação tão grande, que eu olho para mim, não me vejo necessitada de nada. Eu dou afeto a esse povo, recebo afeto desse povo. Eu mostro amor a esse povo, recebo amor desse povo. Eu mostro cuidados por esse povo, recebo cuidados desse povo. Esse povo nos trata com tanta honra, com tanta dignidade. Não preciso de nada, profeta. Eu habito no meio do meu povo, isso já me basta. Sabe o que é isso, irmãos? É contentamento. Essa mulher é nova. Ela está em época de engravidar, de produzir filhos, mas ele não tem filhos. O marido dela é velho. Como quem diz assim, ele não tem mais condições de procriar. Já é velho. Mas essa mulher é satisfeita, é contente. Raquel via a irmã engravidando, as servas engravidando, olhou para Jacó, dá-me filho, Jacó, senão eu morro. Gênesis 31. Dá-me filho, Jacó, senão eu morro. Cadê o contentamento de Raquel? Outra, irmãos, que sofria porque não tinha um filho era Ana, que veio a ser a mãe de Samuel. Chorava, irmãos, tanta amargura de espírito que ela tinha. Ia para Siló, nas festas, Penina zombava dela, que era a outra mulher de Elcana. E Ana chorava a sua amargura diante do Senhor, aquela insatisfação, descontentamento porque não tinha filho. Mas a sunamita disse, não preciso de nada. Eu habito no meio do meu povo. Uma mulher jovem. Disse que Sunem era uma região de belas mulheres em Israel. Abisag, que foi aquela que foi eleita, aquela moça que foi para cuidar do rei Davi, na sua velhice, era de Sunem. A sunamita lá de Cantares, que Salomão se encantava por ela, era de Sunem. Uma mulher jovem, bela, casada com um homem idoso, na certeza que não ia ter filhos, dentro de uma relação legal, mas era contente. A comunhão do meu povo, do povo da aliança, me basta. Isso para mim é tudo. Profeta, eu não preciso de mais nada. Profeta. Então, esse contentamento, irmãos, quem dava a ela era Deus. Isso é uma recompensa, irmãos, para aqueles que honram os servos de Deus. Uma recompensa do Senhor. O contentamento, irmãos, não é algo que esteja presente em todos os irmãos da igreja. Não é.
assim de crentes de igrejas apostólicas que não são satisfeitos, reclamam de tudo, uma insatisfação generalizada. Horrível isso, horrível. Precisam aprender muito ainda a se contentarem, cheios de direitos. Não, porque eu merecia. Irmão, isso é catolicismo. Merecia, isso é arminianismo, isso é pelagianismo. Que eu merecia, merece não merece nada. Você já é salvo? Já a minha graça te basta. Você está reclamando de quê? Você está reclamando de barriga cheia. É ou não é, irmãos? Nós, crentes, reclamamos de barriga cheia. Porque se o seu problema eterno já foi resolvido, o que é que lhe falta? Por mais que você sofra nessa terra, é somente pouco tempo. Um grão de areia em relação a toda a areia da praia, do mar. Então não há razão para descontentamento, não há. Mas somos descontentes em muitos aspectos das nossas vidas. Almejamos coisas melhores, chegamos até a cobiçar coisas melhores, maiores para as nossas vidas. Isso é o quê, irmãos? Isso é um sentimento de mérito, sabe, irmãos? Mérito mesmo. Isso é o oposto à graça de Deus. Falta crescimento na palavra para entender que o mérito é zero. Você não merece nada. Então, contentamento é uma bênção que Deus deu a essa mulher. Mas também, irmãos, Deus lhe deu filhos. Não há registro de que essa mulher tenha feito uma única oração pedindo a Deus filhos. Não há registro. Como Ana, que pedia, como Raquel, que pedia. Não há registros. Versículos 14 a 17 dizem assim: então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e seu marido é velho. Quer dizer, se depender do marido, ela não vai ter filhos. Ele quer dizer que ela é jovem, ela podia ter filhos, mas não tem, porque o seu marido é velho. Ela não tem filhos e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. 17. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Não é que a gestação durou 12 meses não, viu, irmãos? O profeta disse, com 3 meses ela engravidou, né, e com 9 nasceu a criança. É assim que nós entendemos. Mas está vendo que Deus é infinitamente poderoso para fazer conosco muito mais do que pedimos ou pensamos. Ela nunca pediu um filho. Talvez ela tenha pensado, se eu tivesse um filho, talvez ela tenha pensado. E Deus lhe deu um filho, sem ela pedir. Nasceu um menino. E um menino homem. Filho homem. Do jeito que as mulheres gostavam que o primogênito fosse em Israel. Um filho homem. Então o que é isso, irmãos? É a bênção de Deus sobre a sunamita. Deus não é injusto para ficar esquecido do nosso trabalho. Irmãos, Deus não nos deve nada, nada, absolutamente nada. Mas quando nós fazemos, Ele sempre nos recompensa. Sempre nos recompensa. Aí o escritor aos Hebreus chega a dizer isso. Ele não é injusto para ficar esquecido do nosso trabalho. Querendo dizer, Ele vai recompensar. Ele vai recompensar. Ele recompensou esse casal. Nasceu um filho. O homem velho não podia mais gerar, não tinha mais o vigor necessário, como Abraão, já aos 100, precisou Deus revitalizar o corpo dele para nascer Isaac naquela época. A mesma coisa Deus fez com esse homem aqui, revitalizou e ele gerou um menino. Isso aqui foi a bênção de Deus, irmãos, em dar filhos a essa mulher. Irmãos, outra bênção que Deus deu a essa mulher, a esse casal, por conta da honra que eles deram ao seu servo fiel, foi lhes ajudar com milagres, irmãos. Deus fez milagres na vida dessa família. 29, versículo 20, a partir do versículo 29. Disse o profeta Geazi, quando ela chegou lá, com a notícia de que o menino tinha morrido. Aí 29 diz: disse o profeta Geazi:
disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão, contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas, porque a missão é urgente. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Então o profeta entendeu que o menino estava morto. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. O profeta garantiu o apoio dele àquela mulher naquela hora de angústia, irmãos. Aí diz aqui o versículo 31. Geazi passou adiante deles, a toda, né? Geazi disparou e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu. Irmãos, Geazi era um atleta, viu? Ele correu lá e voltou, e o profeta ainda vem andando com a mulher, né? Com a sunamita. E ele vai e vem, irmão, parece que ele está de moto. Não é? Ele não está, ele é muito rápido, esse homem. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele nem voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Aí o profeta chegou à casa. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez para lá, para cá, tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Irmãos, que milagre Deus concedeu a essa família. Que milagre. Vejam como Deus observa os crentes que honram os seus pregadores fiéis. Deus observa. Muitas vezes, irmãos, há crentes que oram. Eu estou orando 30 anos por uma causa, perseverando em orar uma causa. Mas são crentes, irmãos, que desonram o pastor, tratam o pastor com desdém, pregador fiel, um homem de Deus, reconhecidamente um homem de Deus, é tratado mal por essa família. E Deus não recompensa, Deus não honra, irmãos. São salvos, irmãos, mas não sabem honrar aqueles que Deus manda para fazer o bem. Como é que pode, irmãos, um pregador fiel que só faz o bem à pessoa, só faz 100% das ações dele são para fazer o bem às suas ovelhas? Pastor não faz mal às ovelhas, pastor só faz o bem. Como é que uma pessoa dessa é desonrada pelas próprias ovelhas? Deus está de olho, irmãos, e Deus não pode abençoar tais pessoas. Deus não pode abençoar, nem vai abençoar tais pessoas. Mas aquelas que honram os seus servos fiéis, Deus as recompensa até com milagres. Milagre da ressurreição aconteceu aqui. O menino foi restituído vivo à sua mãe. Mas ainda tem, irmãos, uma última bênção que Deus concedeu a essa família, que foi cuidar dos seus haveres materiais. E essa bênção, irmãos, é extraordinária. Você vai passar 3 páginas à frente, vai chegar no capítulo 8 do 2º livro dos Reis, que tem a última bênção que Deus deu a essa família aqui. Reparem bem. Como Deus cuida dos haveres. Falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele restaurará a vida, dizendo: levanta-te, vai conduzir tua casa
e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Deus avisa de antemão aos seus servos fiéis o que vai fazer de castigo na terra e manda que os seus servos fiéis saiam da terra. É isso que está acontecendo aqui. Deus mandou o profeta avisar aquela mulher. Irmãos, provavelmente o seu marido estava morto a essa altura. Ele já era velho quando o menino nasceu, agora ele já está morto. A mulher está administrando a fazenda. E o profeta disse: Sunamita, saia daqui e vá para onde puder com os seus, porque Deus chamou a fome para essa terra. Durante 7 anos essa terra vai ser castigada com a fome. Versículo 2: levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Irmãos, olha, se Deus está mandando, a gente tem que obedecer. É como Abraão, um rico fazendeiro. Terras, o que você estiver vendo de terra aí é minha. Rebanho sem conta. Abraão, saia da sua terra e da sua parentela e vá para um lugar que ele mostrarei. Que é isso? Que ordem é essa? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? O Senhor não vai me dizer quem é o Senhor. O Senhor vai me dar uma ordem dessa e está me mandando eu sair com tudo que eu tenho, deixar minhas terras aqui e ir para um lugar que o Senhor não me diz qual é o lugar que eu vou. Que história é essa? O senhor está pensando que eu sou quem? Abraão não disse nada disso. Juntou tudo quanto tinha e saiu sem saber para onde ia, diz Hebreus. Sem saber para onde ia. Essa mulher aqui fez a mesma coisa. O profeta disse: é um homem de Deus, é um homem de Deus é. Então ele fala a verdade. Ele não transgride o 9º mandamento. Ele está dizendo que Deus chamou a fome à terra, está mandando que eu saia daqui, então eu vou sair. Eu sou uma fazendeira, estou administrando as coisas do meu marido, que a essa altura já é falecido, e vou levar todos os trabalhadores comigo, vou deixar a terra aí. Vou levar os rebanhos, os que puderem, e vou para uma terra aí qualquer. Levantou-se a mulher, versículo 2, e fez segundo a palavra do homem de Deus. Esse homem não mente, irmãos. Está falando da parte do Senhor, então é verdade. Mandou sair, vou sair. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Desceu lá de Sunem até o litoral, faixa de Gaza hoje, ficou ali na terra dos filisteus. Não dizem que cidade. Ao cabo dos 7 anos, terminou o período da fome, a mulher voltou da terra dos filisteus. Quando chegou, irmãos, a terra estava ocupada. Os donos tomaram a terra, a turma dos sem terra. O MST tomou a terra. Não, a gente não sai daqui não. A terra estava abandonada, a gente chegou, é nossa a terra. Não. Aí ela foi clamar, saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Fez agora, deu entrada numa reclamação lá no palácio, num documento que vai chegar nas mãos do rei. Agora reparem, paralelamente a isso, está lá o rei no trono. Aí disse: Geazi, ele conhecia Geazi, conhecia o profeta também, o rei. Conta-me os atos do profeta Eliseu. Eu gosto tanto de ouvir os atos do profeta Eliseu. Isso, irmãos, a mulher está lá embaixo dando entrada numa petição, numa reclamação lá, no ofício do protocolo do palácio, e o rei lá em cima do trono, conversando com Geazi sobre os atos realizados por Eliseu. Eu gosto tanto de ouvir, Geazi, tu conheces todos, então conta-me, eu gosto de ouvir. Ora, o rei falava a Geazi, versículo 4, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, e o morto quem é? O filho da sunamita. Enquanto ele contava, a mulher chegou. Quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Parece que o protocolo levou os dois, foi lá para a presença do rei.
E ela chegou lá com um filho. Aí Geazi disse, que coincidência. Mas se tivesse algum crente ali presente, teria dito, que providência. Oh, essa aqui, oh, o menino foi esse, que foi restaurado a vida. Geazi disse ao rei. Agora veja, 6. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo, faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até hoje. Ó, tudo que era dela, faça devolver. E o sabidinho que ficou faturando em cima da terra, faça uma avaliação de quanto ele faturou e manda ele pagar a ela. As rendas do campo até ao dia de hoje. O que é isso, irmãos? O que é isso? Que bênção é essa que Deus está dando a essa mulher? Que bênção é essa? Pois esse Deus aqui faz a mesma coisa hoje. A mesma coisa. Aí eu pergunto, você faz a mesma coisa que essa mulher fez? Com o homem de Deus, ela e o marido, você faz a mesma coisa? Com o homem de Deus que está à sua frente? Eu vou terminar pedindo para você abrir em Mateus 10. A partir do versículo 40, o finalzinho do capítulo 10. Quando Jesus mandou os apóstolos saírem para pregar o evangelho. Ele disse assim no versículo 40 de Mateus 10. Quem vos recebe, a mim me recebe. Repare, quando a sunamita e o marido estavam recebendo Eliseu em casa, estavam recebendo o próprio Cristo. Repare bem, estavam recebendo o próprio Cristo. Hoje eu fiz uma visita aqui em Delmiro. Fui recebido da melhor forma possível. Um homem de Deus, um pregador, fui recebido. E fui bem recebido. É como se fosse recebendo o próprio Cristo. Irmãos, ele está dizendo. Só eu que estou dizendo, não, é ele quem diz. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Recebe o Filho e recebe o Pai. Recebe o Filho e recebe o Pai. 41. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. O mesmo galardão que Deus deu a Eliseu, Deus deu a sunamita e ao marido dela. O mesmo galardão. Quando eles chegaram na presença de Deus. Porque receberam bem o profeta do Senhor. Receberam como profeta. Muitas vezes o pastor chega, irmãos, é mal recebido. É recebido como um qualquer. Sem qualquer honra, sem qualquer valor. Não é que o pastor esteja querendo glória, não é isso não, irmãos. Mas se eu prego, se eu estou aqui para fazer o bem, eu preciso ser recebido como um homem de Deus. E muitas vezes as igrejas não tratam os pastores dessa forma. Tratam com desdém, com desprezo, com descaso. Eu lembro que um pastor um dia foi pregar num acampamento, e quando chegou lá, disseram, o senhor fica hospedado ali. E ficou hospedado, se instalou. Daqui a pouco chegou uma pessoa e disse, não, o senhor não vai ficar aqui não, aqui já é de fulano de tal. Tiraram o pastor do lugar, botaram lá num espelunca, irmãos. Não é? O pastor ficou porque teve que pregar, eu sou o ministro do Senhor. Mas Deus olha isso, irmãos, Deus olha isso. Então, se você me recebe no caráter de profeta, você vai receber o galardão de profeta. O que couber ao profeta vai caber a você. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. O justo aqui é o pregador fiel, porque ele está se referindo no texto aqui aos apóstolos que estão sendo enviados a pregar. E 42, quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria. Irmãos, o pregador está de cidade em cidade. O cantil secou. Estou numa seca. Estou no sertão. Cheguei numa casa lá. Só me dá um copo d'água fria para tomar. Não, aqui não tem nada para o senhor não. O profeta foi embora, quase desidratado. Quando chegou lá na frente, a senhora tem um copo de água fria para me dar? Tenho. Tome aqui um. Quer mais? Tome outro. Quer mais? Tome outro. Deu 3, deu 4. Quantos o profeta que quis?
Se você der um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, está se referindo aos pregadores. Em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. É a promessa que o Senhor faz, irmãos. Então, Jesus cumpriu isso na vida da sunamita, na vida do marido dela. Ele era velho, teve um filho, um herdeiro. Ele morreu, deixou um herdeiro. Deus edificou a casa. Se Deus a casa não edificar, nós cantamos hoje à noite. Em vão os homens edificam. Não, eu vivo pela minha conta mesmo. Eu vou edificar a minha casa. Está destruindo a sua casa. Constrói com tijolos de ferro, irmão. Depois tudo pega fogo, o ferro se derrete, se funde. É assim que acontece, irmãos. Os homens são iludidos, sabe? O coração os engana facilmente. Então, tratem bem o pastor. Tratem bem o pastor. Tratem bem a família do pastor. Ah, eu gosto do pastor, mas a família dele é cheia de defeitos. Irmãos, José do Egito fez tanto bem ao Egito, que o faraó dizia, traga a sua família. Quando o faraó soube que José tinha uma família, traga a sua família para cá. Quando José chegou com a sua família, 70 pessoas, faraó deu a melhor terra do Egito, a terra de Gósen. Não quis saber dos defeitos da família dele, não, irmãos. Eu quero saber que o que esse homem nos faz de bem, esse José, o bem que ele nos faz, é infinitamente superior a qualquer defeito dos familiares dele. Mas o povo, não, o pastor é gente boa, mas a família dele é muito chata, é isso. Aí começa a colocar defeitos, irmãos. Esqueça isso. Faça bem ao pastor, pelo bem que ele lhe faz. Tolere os defeitos da família dele. Tolere. Não perca o pastor por desprezar a família dele, não. Porque você vai desprezar a família dele. Não faça isso, não. É uma troca desigual que você vai fazer. Muito prejuízo. Então, Deus trata da melhor forma aqueles que tratam com honras os seus servos fiéis. Deus trata da melhor forma. Tenha certeza de uma coisa, você vai receber de Deus tratamento VIP, se você tratar os servos fiéis do Senhor da melhor forma, com honras. Se o pastor, se o pregador for infiel, demita-o por justa causa e não dê recompensa nenhuma a ele. Mas se ele for fiel, honre, porque você vai ser abençoado por Deus. E se você tiver ouvidos para ouvir, você ouça. Amém.